Podemos assentar. Glória a Deus. Queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder fechar essa semana. Quem foi abençoado aqui? Quem ouviu as palavras que foi pregado desde segunda aqui? E quem vai praticar? Amém. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ouvir e praticar. E você que não veio, irmão, presencial, fique tranquilo. Jesus deu a tecnologia para ficar gravado, para no grande dia você falar, eu não ouvi a palavra. Eu sou de mídia, não estou querendo fazer comercial, mas está lá no YouTube, no Face da igreja, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui e fecharemos essa semana, pela graça de Deus. E lembre-se, você e eu estamos em construção, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ler mais uma vez para ficar fixado na nossa mente, que diz assim a minha tradução. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva. Correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glórias a Deus. Como até a Tati disse, e outros pregadores disse, quem foi que disse essas palavras foi Jesus. E não sei se você ainda tem aquela Bíblia de papel, e se você ainda tem aquela tradução mais antiga, ela vem toda em vermelho. Sabe o que eu quero te dizer? Todas as ministrações que foram ditas aqui foi Jesus dizendo para você. É as próprias palavras de Jesus que disse há 2000 anos atrás. E hoje as mesmas palavras vai transformar a minha vida e a sua vida. Amém? A minha ainda é em vermelho. Pastor Tato que ministrou, não sei se terminou, fechou, né? E eu acredito que ele lendo estava tudo em vermelho, né, pastor? Jesus disse o sermão da montanha. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já teve a oportunidade de montar uma casa de Lego, fazer um castelinho de areia na praia, fazer um castelinho de cartas? Às vezes você tem que usar o raciocínio, às vezes tem que usar a lógica. Mas se a sua casa fosse essa casa que você montou, ela estava bem edificada? Quem já fez castelinho de areia próximo da água e quando veio a onda, já era. E muitas vezes a nossa vida é assim. Areia significa atalho. Areia, quando nós queremos construir nossa casa na areia, nós queremos algo muito rápido. Sabe por quê? Porque fazer fundamento dá trabalho, apóstolo. Fazer fundamento tem que às vezes gastar mais tempo para fazer o fundamento, para depois você terminar a casa. E como nós somos crentes imediatistas, não nos preocupamos com o fundamento e não vemos a hora de já colocar janela, portas e telhados. Sabe por quê? Fundamento ninguém vê. Fundamento é escondido. E muitas vezes na nossa pressa, nós queremos colocar coisas na nossa casa espiritual, o que as pessoas possam ver. E às vezes nós achamos que estamos fundados na palavra, na areia, e às vezes recebemos talvez um ministério na igreja, ou talvez acontece tantas coisas na nossa vida. Quando vem a tempestade para provar essa casa, ela cai e ela sai da igreja. Ela sai da rocha que ela nunca esteve. Porque Jesus continua sendo a rocha. E para que nós entendamos rapidamente, eu pesquisei num site de construção qual que é
a necessidade da fundação. E sabe o que ele diz? A fundação é uma etapa fundamental na construção, pois ela é responsável por garantir a estabilidade e segurança da estrutura. Quer estar seguro? Quer estar guardado? Vai para o esconderijo do Altíssimo. Faz sua casa na rocha, que ali é a sua verdadeira segurança. Não é o seu trabalho, não é a força do seu braço. É em Jesus, que era, que é e continuará sendo a rocha da igreja. As pessoas que trabalham no mercado de construção, elas sabem a importância da fundação e a sua relevância, porque ela é a sustentabilidade de toda a edificação. Para que continuar a tentar construir a nossa vida aonde não é em Jesus? Perca de tempo, perca de saúde e ainda você gasta o seu dinheiro. É só em Jesus que a sua casa, a sua vida vai ser feliz. Ah, mas você não sabe o que eu passo, talvez eu ganhe um salário mínimo. Ele tem te deixado faltar alguma coisa? Talvez um milionário que não conhece essa rocha, interiormente tem mais problema do que eu e você. Porque ele compra a alegria. Ele compra, ele paga os prazeres. E a nossa maior alegria foi lá para a cruz do meio. Abriu os braços e disse: está consumado. Ele já pagou. E a fundação é a base da construção, irmão. Ela é a parte de estrutura que fica abaixo do nível do solo. Aí ontem quem veio e aprendeu aqui com a apóstola que disse o quê? As raízes é lá embaixo. Ninguém vê. A fundação, talvez, nós que pagamos o engenheiro, nem nos preocupamos, porque quem vai fazer a fundação é ele. A gente quer logo decorar, a gente quer logo que termine, a gente quer logo que a obra fique pronta. Mas ele chamou eu e você para fazer essa fundação. E apóstolo, sabe o que o Espírito Santo de Deus me falava? Sabe onde é essa fundação que ninguém vê? Entra no teu quarto, vai no secreto, que é lá que começa a sua fundação, onde ninguém vê. Porque aquilo que você faz no teu quarto, aí sim você vai fazer diante dos homens. Aí sim a sua casa vai estar firmada. Sabe por quê? Porque a fundação e raízes ninguém vê, mas Jesus vê. Ele sabe o seu tempo de oração, o seu tempo de busca. E a fundação é uma etapa essencial na construção, porque ela é para garantir a segurança, a estabilidade e a durabilidade desta casa. Tem visto tantos irmãos que entram na igreja e saem tão facilmente? Cadê a durabilidade dos crentes? Cadê a durabilidade daqueles que confiam no Senhor, mesmo quando a tempestade vem? Muitas vezes, nós não estamos firmados. E no versículo 24, Jesus diz: meus discípulos? Ele diz minha igreja ou ele diz todo aquele? Todo aquele. Então, isso é para mim, para você, não é só para o pastor, não foi na época dos discípulos. Todo aquele que escuta e pratica a minha palavra é semelhante como um homem prudente. Sabe o que significa prudente? Sábio, cauteloso. E esta palavra deriva, vem do prover e do prever. Alguém aqui já viu um pedreiro arrumando um telhado em dia de chuva? E por que a gente faz isso? Quando a tempestade vem, fala, agora eu vou orar, jejuar, meu Deus, aleluia, Senhor, cura, Pai. Prever. Está na Bíblia que Noé construiu a arca no dia que choveu? Ele preveu. E Deus está dando a palavra. Coloca a tua casa em ordem. Firma na rocha, porque a tempestade vai vir. E quando ela vier, não é época de trabalhar, é época de se abrigar, esperar a tempestade acabar, e aí sim, como Noé fez, o arco da aliança, você fala, Deus esteve comigo, porque Ele é a minha rocha. Eu não estou sozinho, Ele está comigo.
Só que 4 coisas aconteceu nessa casa. Desceu a chuva de cima. Correram os rios embaixo. Assopraram os ventos na lateral. E houve um combate. Só que ela não caiu porque estava edificada. Só que com o insensato pastor aconteceu a mesma coisa. Caiu a chuva, o rio, o vento. E aí foi provado. Sua casa estava na areia. Porque ela caiu. Muitas vezes, irmãos, a nossa queda não é o diabo. É a nossa rebeldia. É a nossa falta de sensatez. É às vezes a nossa falta de previsão. É a nossa falta de busca. E culpamos o diabo. E o diabo não está nem com na maquita na mão. Não está com nenhuma estrincheira. Não está construindo nada na sua casa. Você fala, você viu, pastor, o diabo me derrubou. Não, irmão, foi você. Vamos trazer a responsabilidade para nós. Mas essa semana, você foi treinado, habilitado e você foi ensinado aonde edificar a sua casa. E para fechar, irmãos, eu te faço uma pergunta. Quem é essa rocha? Em 2 Samuel 22, 32, responde. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? E em 2 Samuel 22, 47 diz. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Esta é a sua e a minha rocha. Em Isaías 26, 4 diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente Ele, não tem outra, não construa sua casa em outra. E em 1 Samuel 2,2 diz, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E ele não mentiu, dizendo em João 13:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu por mim, por você, irmão. E a palavra dele fala, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Ele vai completar a obra que ele começou na minha e na sua vida. Você não é uma obra embargada. Você não é uma obra esquecida. Nesta semana, Deus está te dando ferramentas para eu e você construirmos a nossa casa na rocha. Dias maus poderão vir, mas o diabo vai reconhecer aonde está a nossa fundação. A minha e a sua fundação está em Cristo Jesus. Amém? Se você acredita nesta palavra, aplauda ao Senhor. Porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E somente Ele é a rocha da nossa salvação. Aleluia. Glória. Restaurando a sua vida. E nós vamos encerrar agora, amém? Então, nós vamos orar.